Ora, muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, começo por desculpar a minha pouca atividade entre ontem e hoje, mas eu tenho estado um pouco doente, não sei o que é, será qualquer coisa viral e não será Covid, que ainda não sei o que é. Estou a estudar e a tentar perceber o que é que se trata, mas estive sem condições para poder injetar mais conteúdos, até porque eles vão se somando. Eu quero acrescentar sempre mais coisas, mas tem sido perdão, de todo complicado. Ora bem, o tema que eu escolhi deixar-vos hoje, e pelo menos sugerir-vos hoje, está relacionado com a questão da Transnistria. Há várias pessoas que deixaram umas questões relacionadas para pedirem para eu explicar o que é que de facto se passa na Transnistria, como é que chegámos à situação atual, e eu decidi escolher esse tema para hoje, até porque nós vemos algumas situações daquilo que os russos chamam de provocações na Transnistria, onde se encontram militares russos, e que é muito importante nós percebermos se isto poderá ter outro tipo de consequências ou não. Eu já falo na questão da Transnistria há imenso tempo, porque a Transnistria é uma comunidade maioritariamente russófona, etnicamente são russos os residentes na Transnistria, e o conflito já dura desde pelo menos 1990, quando houve o anúncio do desmembramento da União Soviética, quando estava em perspectiva o desmembramento da União Soviética. Até lá, desde 1992 até aos dias de hoje, os russos têm mantido uma presença militar significativa na Transnistria, de tal forma que, como eu já disse noutras ocasiões, a presidente Maia Sandu veio dizer, já por mais do que uma vez, que não vai sequer propor a adesão da Moldávia à NATO, não vai sequer, não tem em vista, neste momento, tem em curso o processo de negociação com vista à adesão à União Europeia, mas ainda está a progredir de forma bastante lenta, portanto, não é uma realidade no curto prazo. E a Presidente Maia Sandu já tinha dito também, logo no início deste conflito, que não faz a mínima ideia do que é que se passa na Transnistria, qualquer tipo de intervenções militares que possam, ou de presença militar e de ações e manobras que possam estar a ter lugar na Transnistria, uma vez que não consegue controlar, nem sequer consegue saber aquilo que se passa lá. Ou seja, estamos a falar de um território que, na verdade, é de facto um Estado independente e soberano, mas que, do ponto de vista das Nações Unidas, ainda é reconhecido como integrando a Moldávia. Mas depois isto é muito paradoxal, porque o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e outros organismos das Nações Unidas tratam a Transnistria à parte, embora não como Estado soberano, mas como sendo uma realidade paralela e especial dentro da Moldávia, que ao mesmo tempo não é a Moldávia, e tratam-na um pouco desta forma, parece-me paradoxal, o que inclui visitas ao terreno, inclui tudo, e reuniões com os líderes da Transnistria. Ora bem, para vocês terem um pouco noção daquilo que eu estou a falar, da faixa territorial, eu vou partilhar convosco os mapas para vocês poderem uma vez mais perceber o que é que se passa. Ora bem, a Transnistria, como vocês veem, isto é tudo a Moldávia, portanto, Chisinau, nós vemos que vem até aqui abaixo e depois daqui sempre para dentro e por aqui fora, incluindo com uma proximidade significativa a Odessa, nós estamos a falar em cerca de 70, 80 quilómetros de distância entre Tiraspol, que é a capital da Transnistria, e Odessa. Como veem, existe uma proximidade muito grande e esta faixa praticamente toda, que vem daqui a seguir pelo rio, pela margem direita do rio e que vem por aqui fora até ao fim, toda ela uma faixa muito estreita, em parte até faz lembrar o Chile, porque o Chile é que é assim também muito estreito nas Américas, mas a questão do Chile está resolvida. E aqui temos tudo, toda esta área que é considerada a Transnistria e o restante é Moldávia, e aqui deste lado nós já vemos que isto já é a Roménia, ao qual a Moldávia durante séculos pertenceu e também pertenceu ao Império Russo, a Transnistria pertenceu ao Império Russo, ou seja, basicamente esta região da Moldávia e também da Transnistria andaram ao longo dos séculos a circular, a ser passados de mãos em mãos. Ou seja, andaram pelos romenos, depois andaram pelos russos, depois andaram pelos otomanos, andaram sempre um pouco por aí, até que, através do acordo Molotov-Ribbentrop, e foi possível, de certa forma, à União Soviética apropriar-se desta faixa que hoje é a Moldávia
e que foi basicamente absorvida à Roménia. Portanto, como vocês veem, não foi só o mapa africano que nós temos, ali os países formados a régua e esquadro, que eram divididos pelas potências europeias, também aqui na Europa, sobretudo na região quer dos Balcãs, na Europa de Leste, nós temos também muitos territórios que ao longo de séculos sempre foram negociados, foram passados completamente de mãos em mãos, sem se perceber a sensibilidade e a gravidade daquilo que se estava a fazer, apenas pensando nos interesses das potências. Portanto, nós vemos então esta zona como sendo a zona da Transnistria que eu referi, está aqui muito perto de Odessa, e é por isso que eu refiro que existe um interesse russo em poder formar uma federação na chamada Nova Rússia, como eu disse no outro dia, que inclua Odessa. Parece-me, a meu ver, que é uma questão de tempo que os russos não vão largar Odessa para poder criar essa federação que sirva de Estado tampão e que, embora seja tendencialmente mais favorável aos russos, do ponto de vista político, é importante que se assuma como um Estado, um novo Estado que venha a ser considerado neutro e que possa estancar as pressões que sofre quer do Ocidente, quer também do lado russo. Portanto, mas isso incluirá a Transnistria a integrar uma federação da Nova Rússia com Odessa, Mykolaiv e com um conjunto de outras cidades. Ora bem, aquilo que basicamente nós temos de ver e de pensar quando falamos na questão da Transnistria é que, como eu referi, portanto, ao longo do século XX, acabou por depois ter também, por ser parte do território daquilo que se chamava de Bessarábia, que era uma região que contemplava a Moldávia e que contemplava também uma parte do ocidente da Ucrânia. Portanto, não surpreende que hoje, quando nós olhamos para a Transnistria e para a Moldávia, nós temos uma presença e uma componente étnica, quer russa, quer ucraniana, muito expressiva, incluindo na Moldávia, sem a Transnistria. Portanto, estas duas etnias correspondem, estes dois grupos étnicos correspondem a sensivelmente 9% do total da população da Moldávia. Estamos a falar de minorias, mas mesmo assim estamos a falar de minorias com algum peso e que muitas vezes são determinantes para tomar decisões no quadro eleitoral. Ora bem, o que é que se passou? Basicamente, o que é que interessa perceber da Transnistria? A nova doutrina económica que, na altura, Mikhail Gorbachev veio implementar na União Soviética na década de 80, sobretudo quando pensamos na perestroika, na glasnost. Portanto, aquilo que veio fazer foi basicamente inspirar movimentos nacionalistas das várias repúblicas soviéticas que foram muito alimentadas pela liberalização e pela crescente autonomia política que os Estados vinham a ter. Eu até vos hei de falar depois no futuro daquilo que Gennady Gerasimov veio dizer também em 1989 ou 1990, agora não estou certo, ao corrente, mas depois é de vos dizer, que era a chamada doutrina Sinatra. E porquê que se chamava doutrina Sinatra? Porque foi dito em plena televisão que cada uma das repúblicas soviéticas deveria decidir tomar a decisão sobre aquilo que queria fazer. Portanto, era um pouco fazer as coisas. Cada Estado, cada República devia fazer as coisas My Way, que era a famosa, ainda hoje é uma das mais famosas músicas do Frank Sinatra, e isto é mesmo este nome, é a doutrina Sinatra. Mas aquilo que se passa basicamente é que esta inspiração de nacionalismos, sobretudo no final da década de 80, aquilo que veio a fazer no caso da Roménia foi, por um lado, fortalecer tudo aquilo, a aproximação por parte da Moldávia à Roménia, porque as ligações à Roménia foram, sobretudo ao longo do século XX, apenas travadas parcialmente pela integração da Moldávia na União Soviética, e com este contexto, no final da década de 80, a Moldávia acabou por não ficar de fora desta tendência de surgimento de um movimento nacionalista que acabou por querer instituir a língua moldava como língua oficial do Estado, basicamente uma espécie de... é o romeno, mas com derivações naturalmente, é praticamente a mesma coisa do que o romeno. Relegar também o russo para um plano completamente secundário, não sendo uma língua oficial do Estado, quis instaurar o alfabeto latino em vez do cirílico e aprofundar de forma muito significativa e, na medida do possível, as relações étnico-linguísticas com a Roménia. Ora bem,
O movimento que liderou esta corrente nacionalista era a chamada Frente Popular da Moldávia, que até tinha como bandeira a bandeira da Roménia, e aliás, se vocês olharem hoje para a bandeira da Moldávia, vocês percebem que é a bandeira da Roménia, apenas com um brasão ao meio, para a diferenciar da bandeira romena. Mas o que é que nós temos então com tudo isto? Na prática, aquilo que tivemos com estas medidas que foram propostas, sobretudo pela corrente nacionalista, foi um conjunto de minorias desprezadas e que até foram perseguidas internamente, na medida em que não foi considerada a sua opinião sobre as mudanças políticas que estavam a tentar ser implementadas numa Moldávia independente e já fora da esfera e da órbita soviética, e, ao caso se viesse a materializar no futuro, essa independência, porque na altura, quando surgiu esta corrente, isso ainda não era uma realidade, era só explorada esta questão como um aproveitamento da crescente autonomia que iria ter. E o problema é que a Transnistria sempre congregou um número expressivo de pessoas de etnia russa. Com características étnicas, linguísticas, culturais, sociais, todas elas diferentes do resto da Moldávia, que é predominantemente romeno. Ou seja, uma vez mais temos aqui o famoso problema de juntarmos numa só entidade administrativa ou político-administrativa, como quiserem chamar, a que se dá o nome de Estado, um conjunto de nações diferentes com interesses nitidamente diferentes em algumas matérias, mas noutros convergem. Ora, o que é que isto vai resultar? Em tensão. Foi assim que os Balcãs, durante um período de cerca de 100 anos, ou mais de 100 anos, sempre foram, de facto, um barril de pólvora, e ainda hoje a situação não está resolvida. Não é por acaso, é devido a estas construções todas que foram sendo feitas ao longo de séculos, nestas duas regiões. Portanto, esta Transnistria distingue significativamente daquilo que é a Moldávia, que é predominantemente romena. Reparem que na Transnistria até têm danças típicas, distintas, expressões culturais completamente diferentes daquilo que existe no resto da Moldávia. E existem até relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas onde dão conta dessas diferenças e do facto de o russo e as tradições russas serem nitidamente aquilo que está presente na Transnistria e não qualquer tipo de afinidade com a Roménia. Ora, quando em 1990 a Frente Popular da Moldávia venceu as primeiras eleições parlamentares livres que foram realizadas na Moldávia e começou até a implementar um conjunto de medidas que tinha vindo a promover, aquelas que eu referi, relativamente à questão da língua, à questão do alfabeto, à questão do aprofundamento dos laços culturais, como forma, e eles fizeram isto como forma de vincar a identidade nacionalista e que afetavam a identidade da minoria russa. A Transnistria acabou por tomar, ainda no ano de 1990, a decisão de se separar da Moldávia, de modo a poder conservar as suas características. Ora, eu sei que já passaram mais de 30 anos, mas a verdade é que desde este ano até aos dias de hoje, houve sempre um divórcio e uma separação claros entre aquilo que é a Transnistria e aquilo que é a Moldávia. Será que vale a pena continuar a alimentar um estado de tensão apenas por causa da questão relacionada com o princípio de integridade territorial da Moldávia, que de facto já não existe há mais de 30 anos, pelo menos relativamente à Transnistria? Acho que é um ponto que nós nos devemos questionar e é um ponto que também vou explorar na questão da Crimeia, uma vez que já temos algumas decisões de juízes do Tribunal Internacional de Justiça que dizem que, naturalmente, que a autodeterminação dos povos, quando verificados os elementos que devam levar a esse exercício, então, sim, devem prevalecer sobre o princípio de integridade territorial do direito internacional. Ora bem, ao longo de todo o ano de 1990, as autoridades da Moldávia destacaram forças de defesa e de segurança para a Transnistria, como forma de tentarem impedir que neste território se avançasse para a independência. Houve violência, esta foi de forma declarada, houve também violência sem limites e houve até total passividade das autoridades moldavas que aproveitaram e apostaram na instrumentalização da repressão como arma para poder conter estes ímpetos separatistas, se é que assim possamos dizer. E em 1991, apesar de no final de 1990 ter sido declarada a independência, em 1991 acabou por ser oficialmente declarada essa independência da Transnistria. A Rússia acabaria por estar militarmente presente desde 1992, ou estando ocupando territorialmente a partir de uma necessidade que foi percepcionada como imperativa, já que
as autoridades moldavas continuavam, de facto, as atrocidades a serem cometidas e os combates que eram também cometidos contra civis. A Rússia esteve presente no terreno desde 1992 para assegurar, sobretudo, o fim das hostilidades. O cessar-fogo pôde ser celebrado, o acordo de cessar-fogo, em julho de 1992, se eu não estou em erro. Ainda que fosse esta presença militar russa, apenas temporariamente, a verdade é que nós olhamos para 2022 e ela ainda permanece. Portanto, 30 anos depois, ela ainda permanece e, a meu ver, permanece em grande parte porque foram rejeitadas, sobretudo pelos Estados Unidos, soluções políticas para a Moldávia, para a conciliação deste conflito, mas eu já falarei disso. Ora bem, quando nós olhamos agora para esta situação, nós vemos que ao longo de 30 anos, mais de 30 anos, temos um povo que nunca quis pertencer à Moldávia, mas não é uma questão de vontade só, é uma questão de ver os seus direitos, a sua identidade, é aquilo que muitas vezes se chama, em direito internacional, de genocídio cultural, estavam a tentar ser anulados paulatinamente na mesma medida em que as autoridades ucranianas pós-Maidan quiseram fazer, quer na Crimeia, quer também no Donbass. Portanto, isto não é surpresa para ninguém, aconteceu também na Transnistria e, quando assim é, e quando existe a probabilidade de manter a tensão ativa e o escalar da tensão sem se conseguir basicamente prever qual é o limite que aquela conflitualidade vai atingir, então, neste caso, a autodeterminação parece-me que poderá ser uma solução a ser apostada se, de facto, todas as outras tentativas, até de maior autonomia, de negociação de maior autonomia, vierem a ser frustradas, o que parece ter sido o caso, uma vez que os direitos destas minorias russófonas estavam claramente anulados. O que é importante agora de ver é que os últimos censos oficiais, que foram realizados no ano de 2015, eles indicam que a Transnistria tem cerca de 475 mil habitantes. Tem vindo a perder habitantes. Em 2004 teria 550 mil e agora teria em 2015 cerca de 475 mil habitantes. Resta saber quantos é que teria agora, porque os censos agora deverão demorar mais alguns anos até serem atualizados estes censos, mas a verdade é que quando nós olhamos para a Moldávia, excluindo a Transnistria, nós percebemos que a Moldávia tem cerca de 2.780.000, isto são números oficiais, naturalmente não vou entrar nas unidades, mas é mais ou menos esta a população da Moldávia, sendo que destes 2.780.000, 4,1% são etnicamente russos e os gagauzes, que são também uma província do sul, eu vou mostrar-vos onde é que fica a Gagáusia, que é um nome muito estranho, mas de facto a verdade é que na Moldávia ela encontra-se presente, ou seja, fica sobretudo aqui nesta área muito a sul, já aqui mesmo no fim, na separação aqui do fim da Ucrânia e também já entrar aqui com a Roménia, fica aqui nesta zona, a Gagáusia, mas a verdade é que quando nós olhamos para estes números, nós percebemos também que os gagauzes que se encontram na Moldávia são cerca de 4,6% e os ucranianos são cerca de 6,6%. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma franja de 15, 16% da população só da Moldávia, excluindo a Transnistria, que, a meu ver, é muito significativa, é muito expressiva e pode ter importância política na tomada de decisões para o futuro. E não é por acaso que que o candidato pró-russo sempre venceu as eleições presidenciais até o ano passado, até 2020, aliás, em que perdeu para Maia Sandu. Portanto, depois nós temos esta região que eu vos referi, da Gagáusia, que, como eu também disse, é tendencialmente pró-russa e que também tem 150.000 pessoas. Ora bem, nós juntamos estas pessoas todas e consideramos que em 2021, nas eleições legislativas, votaram menos de 1,5 milhão de pessoas na Moldávia, e nós percebemos que toda esta franja de russófonos, ucranianos, gagauzes, toda esta mescla de pessoas que estão juridicamente ainda agregados, de certa forma, à Moldávia, aquilo que eles acabam por ter é a possibilidade de ter um peso decisivo em resultados eleitorais e também em mudanças políticas, como eu referi há instantes. E depois temos, por isso é que temos aqui uma situação que a mim me parece, eu fico um pouco, como é que eu ia dizer, abismado, estupefacto, porque nota-se um pouco que existe desconhecimento e existe preconceito relativamente à Rússia e relativamente a Vladimir Putin. A visão de Putin para estes territórios não é a de os anexar. A Crimeia foi uma exceção
derivado das circunstâncias que aconteceram na Ucrânia e porque continuar a protelar aquela situação, além do interesse geoestratégico que tem também para a Rússia, poderia significar um crescente aumento dos abusos contra esta população. Mas a verdade é que, por exemplo, no Donbass, o plano inicial de Vladimir Putin, e eu digo aqui porque as minhas fontes assim o referiram e sempre ressalvaram, e eu tenho motivos para acreditar que isto corresponde à verdade, não era de anexar a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Pelo contrário, era de realizar referendos para que estes povos pudessem ser ou independentes, ou para que estes povos pudessem só aceitar reintegrar a Ucrânia se tivessem, de facto, uma autonomia maior. E uma autonomia maior, pode passar, por exemplo, por aquilo que foi proposto no memorando de Kozak em 2003, para a resolução do problema entre a Transnistria e a Moldávia, ou seja, basicamente previa a criação de uma federação que tinha a Moldávia composta por 3 regiões, que era a Moldávia, a Gagáusia e também a Transnistria, previa depois um parlamento bicameral com formas de representação distintas em função da população que tinham, mas a verdade é que a forma como foi proposta, esta proposta russa foi apresentada, daria oportunidade de tanto a Gagáusia como a Transnistria poderem vetar no Senado alterações de fundo à política interna e até constitucional da Moldávia, e a Moldávia poderia adotar mudanças só para si. O problema é que os Estados Unidos fizeram pressão sobre Chisinau para não aceitar a proposta russa, e lá foi um possível plano de resolução de paz. Ora bem, o que é que nós ganhávamos com isto? Desde logo a União Europeia, para a União Europeia, não vê com bons olhos esta hipótese, porque a União Europeia pretende uma Moldávia onde todas as regiões tenham o mesmo peso e não possam ter vetos exclusivos, sob pena de facto de poder favorecer pessoas e províncias que fossem vistas como pró-russas. Mas os russos, a Moldávia já nem sequer tem também como verdadeiro interesse e como prioridade integrar a Transnistria no seu mapa político. Ou a ter, só tem se de facto integrarem como se fosse uma província, nem sequer é no contexto de uma federação, é uma província, como qualquer outra, tirando-lhe a relevância política. Naturalmente que isso me parece uma solução bastante extremada e bastante radical, dada a especificidade da Transnistria e também esta especificidade da Gagáusia, com quem a Moldávia conseguiu negociar, ainda nos anos 90, logo de 94, se não estou em erro, um acordo de autonomia que veio a fazer cessar também essas pretensões independentistas. Ora bem, como é que Putin olha para esta questão? Putin tem tudo a ganhar com esta situação, porque, de acordo com a doutrina de Putin para estes países, Moscou pretende ter os chamados espaços de influência inseridos no interior dos Estados, por exemplo, onde as minorias pró-russas possam ter autonomia expressiva, mas ter também uma palavra a dizer nos assuntos do Estado, podendo, por isso, acabar por funcionar como agentes de pressão e como impedir que esses países onde eles estão inseridos resvalem para o Ocidente, do que propriamente apostar numa independência e nos custos dessa independência. Portanto, e quando assim é, esta questão das soluções federais é uma hipótese que Moscou olha com bons olhos, mas que agora, derivada da atual situação que nós vemos na Ucrânia, o plano muda e parece que está comprometida a qualquer hipótese, a qualquer resolução política que venha a passar pela questão do federalismo e da reintegração. No entanto, olhem, eu vou-vos mostrar, sabem que o Washington Post, em 2014, por altura da Crimeia, em 2014, quando a Crimeia passou a integrar juridicamente a Federação Russa, apareceu logo a Transnistria a pedir que também fosse integrada na Federação Russa. Putin não aceitou, Putin não o reconheceu. No entanto, é interessante perceber que o Washington Post publicou aqui uma peça citando um estudo. Eu vou-vos mostrar desde logo algumas conclusões desse estudo, porque parecem muito interessantes. Esperem que não é este. Não é este. É esta pré-visualização. Não. Está aqui tudo em pré-visualização final. Muito bem. Então reparem bem neste estudo que foi feito por um think tank norte-americano, Tolo Group, ou Tolo Group, uma coisa assim, em 2009, e reparem que foi o colapso da União Soviética um passo certo ou errado. E reparem que, no caso da Transnistria, tanto os moldavos, como os ucranianos, como os russos,
são, basicamente, existe um consenso no sentido de reconhecer que foi um passo extremamente errado. E o passo certo, reparem que os ucranianos até eram, na altura, ainda mais ortodoxos do que eram os russos, que tinham muito mais russófonos a favor do desmantelamento da União Soviética do que propriamente pessoas de etnia ucraniana. Depois nós temos a Ossétia do Sul e a Abcásia, mas neste caso concreto já não é isso que releva. Depois temos, eu vou-vos mostrar este também. Qual é que é a sua preferência para o futuro político da sua entidade? Neste caso, a Transnistria. Reparem que a vermelho é a integração com a Rússia. Reparem que os abkhazes, portanto, tiveram uma posição esmagadora, pelo menos os de naturalidade da Abcásia, e depois tivemos muitos que prevêem independência. Mas reparem que, tanto na Ossétia do Sul, como depois na Transnistria, nós temos aqui só duas soluções. Não é a reintegração com a Moldávia. A reintegração com a Moldávia tem aqui pouco mais de 20% nos moldavos, mesmo assim. Vejam bem que os moldavos da Transnistria preferem integração na Rússia ou a independência e não isto. E depois temos os ucranianos e os pró-russos, que esses então se nós juntarmos a percentagem de um e do outro entre a independência e a integração russa, eles são claramente muito mais favoráveis a essa solução de nunca mais voltar à Moldávia. Portanto, não me venham dizer que não há forma de poder medir ou de poder perceber qual é que é a representação. Até porque nós olhamos para a demografia da Transnistria e nós vemos que a principal etnia representada, o grupo étnico representado, são de facto os russos, e só depois, um pouco mais abaixo, de acordo com os censos realizados, é que aparecem os moldavos, e os ucranianos aparecem também com uma expressão significativa. Mas, para concluir, vejam esta conclusão do Washington Post na referida reportagem. A conclusão deste estudo é que a possibilidade de anexação à Federação Russa provavelmente seria bem recebida por uma pluralidade de residentes da Transnistria e uma maioria expressiva ou significativa daqueles que estão na Ossétia do Sul. Portanto, como vocês veem, estes povos são tendencialmente muito mais pró-russos, já estão há muitos anos a gerir os seus assuntos de facto. E este é o impacto que tem, e o interesse que acaba por ter estratégico para todos, é que a Rússia permite uma representação maior nestas regiões e permite até aceder não ao mar, mas garantir a ligação depois a Odessa, e uma ligação terrestre à Crimeia a partir do Ocidente. Mas, se esta é a vontade popular, existem várias reportagens que eu até poderei partilhar convosco, no sentido de pedirem, insistirem os habitantes da Transnistria para que a Rússia os venha a aceitar. Aliás, o grupo xerife, de onde tem o tal clube do xerife Tiraspol, é o grupo dominante desta região e neste momento não me parece que, porque não tem só um clube de futebol, tem também bombas de combustível, tem também supermercados, portanto tem várias coisas. Domina basicamente a economia na região e não me parece que existisse a vontade de se sujeitarem às regras agora de Chisinau, quando seriam muito mais restritivas e a população está muito mais aberta a uma ligação à Rússia, ou no pior das hipóteses, à independência, do que propriamente a uma solução de reintegração na Moldávia. Portanto, vamos ver como é que a situação evoluiu, mas espero ter sido claro. Tive de ser longo para vocês poderem perceber o contexto da Transnistria. Até à próxima.